Boa noite, pessoal que está entrando. Bem-vindos. Vamos dar 2 minutinhos aqui só para o pessoal que está entrando se conectar. E já vamos dar início ao nosso bate-papo. Lembrando que o chat aqui é aberto para todos os participantes, todo mundo que quiser aí fazer comentário, perguntas, é só mandar aqui no chat. E todos os nossos eventos do Secov ficam gravados depois no canal do Secov no YouTube, tá? Estou vendo aqui que a Isabela perguntou. Fica gravado no canal do Secov no YouTube. Todos os eventos do Secov vão para lá depois. Demora mais ou menos um mês, mas já vai para lá depois. Imagina. Bom, pessoal, vamos dar início aqui. Já estamos com bastante gente conectada. Eu sou o Rodrigo Abraão, coordenador do Secov Novos Empreendedores. E nós estamos com alguns grupos de trabalho desde o começo do ano passado, né, quando a gente abriu para a Associação de Startups, e os grupos de trabalho já estão fazendo as suas entregas, discutindo assuntos relevantes. Aqui é o grupo de trabalho de pós-obra, né, e gestão de assistência técnica. E eu estou aqui com o Samuel Mota, coordenador de assistência técnica da construtora Adolfo Lindenberg. Boa noite, Samuel. Boa noite, Rodrigo. E ele que vai moderar aqui o painel, mas gostaria de apresentar aí todos os outros participantes. Boa noite a todos, bem-vindos. Gustavo Oliveira, bem-vindo, Gustavo, boa noite. Boa noite, obrigado, boa noite a todos. Gustavo é síndico profissional e consultor condominial, bacharel em Direito pelo Mackenzie, pós-graduado em Direito Público, com ênfase em Direito Constitucional, possui 12 anos de atuação em condomínios, com resultados satisfatórios e implantação de processos eficientes. Estou também com o Luiz Excel. Boa noite, Luiz. Bem-vindo. Boa noite a todos. O Luiz ele é graduado em Direito, Processamento de Dados e Administração de Empresas, com especialização em Direito Processual Civil pelo Mackenzie, mestre em Direito pela Escola Paulista de Direito e pós-graduado em Direito Imobiliário pela FGV Law, especialista em análise de sistemas também, pela FPTE, IBM e INE. Milton Bigucci Júnior. Milton, prazer receber. Tudo bem, boa noite a todos aí. O Milton ele é diretor técnico da construtora M. Bigucci, presidente da Associação dos Construtores, Imobiliárias e Administradores do Grande ABC, e diretor regional do Secov São Paulo, também no ABC. E, por fim, Márcio Batista Andrade. Boa noite, Márcio. Boa noite. Márcio é engenheiro civil, com 15 anos de experiência na área e atuação em diversos tipos de empreendimentos residenciais, em todos os padrões, econômico, médio e alto, e comerciais. Já entregou mais de 3 mil unidades, o equivalente a mais de 300 mil metros quadrados construídos. Pessoal, eu queria agradecer mais uma vez o bate-papo entre todos, sem dúvida, assuntos super pertinentes. Vou passar a moderação para o Samuel. Samuel, a palavra é sua. Boa noite, pessoal. Bom, como o Rodrigo já adiantou aí, esse é um trabalho gerado do grupo de trabalho de pós-obra do Secov, onde o tema principal foi evitando litígios em pós-obra, e foi dividido em 3 painéis, né?
vícios construtivos do ponto de vista jurídico, manutenção preventiva nas edificações em garantia e responsabilidade dos síndicos e proprietários dos imóveis em garantia. Para iniciar aí, vamos conversar com o Luiz, que é advogado, já tem atuação na área. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Luiz, a gente gostaria de escutar um pouquinho de você aí referente aos vícios construtivos do ponto de vista jurídico, a parte de Código de Defesa do Consumidor, artigo do Código Civil. Perfeito. Bom, inicialmente eu agradeço ao Secov São Paulo pelo convite, me sinto honrado de participar aqui hoje, né, e contribuir com esse tema que é extremamente polêmico e controverso, né, por vezes prejudicial às incorporadoras e construtoras. Agradeço também a Porto Ferraz, que faz parte desse grupo de trabalho e que me indicou, né. Estendo aqui meus cumprimentos também ao Rodrigo, Samuel, Milton, o Márcio e o Gustavo, né, que, conversando um pouquinho antes aqui com o Gustavo, na minha humilde opinião, ele é quem tem a função mais complexa aqui e difícil de todos nós, pois ele é síndico de condomínio residencial. Isso é uma função quase vocacional, né? A gente sabe muito bem quão acaloradas são as discussões de condomínios residenciais. Mas, enfim, entrando no tema, a apresentação consistirá em abordar o conceito técnico de vício construtivo e, em seguida, adentraremos conceitos jurídicos importantes relacionados ao tema e, por fim, alguns entendimentos jurisprudenciais, que notaremos não haver pacificação entre eles. A relação jurídica de quem compra imóvel é considerada a relação de consumo, onde o comprador é o consumidor e a incorporadora construtora é considerada como fornecedor, que é a Lei 8.078 de 1990, que é o Código de Defesa do Consumidor. E se tratando de relação de consumo, temos que considerar dois conceitos importantes trazidos por essa lei e que tanto causam polêmicas, que é a hipossuficiência e a inversão do ônus da prova. O objetivo aqui não é esgotar tais conceitos. Portanto, em suma, hipossuficiência, que foi um tema abordado profundamente na minha dissertação de mestrado, é aplicada por supostamente haver um desequilíbrio de forças entre o consumidor e a incorporadora construtora, que, dentre outros, poderá ensejar na inversão do ônus da prova, que, por sua vez, nada mais é do que a impossibilidade ou grande dificuldade do consumidor supostamente não poder apresentar as provas da sua alegação, cabendo à incorporadora construtora comprovar o fato contrário. Feito esse breve resumo, vícios construtivos são definidos pela BNT-NBR 13.752, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Engenharia Civil, conceituando assim os vícios construtivos: anomalias que afetam o desempenho de produtos ou serviços, ou os tornam inadequados aos fins a que se destinam, causando transtornos ou prejuízos materiais ao consumidor. Podem decorrer de falha de projeto, ou de execução, ou ainda da informação defeituosa sobre a sua utilização ou manutenção. Feito esse conceito, dentro dos vícios construtivos, nós temos duas classificações: os vícios ocultos e os vícios aparentes. Vícios ocultos são aqueles que não são facilmente percebidos, que só aparecem após algum tempo de utilização do bem, ou que só são detectáveis, na ocasião, por técnicos e profissionais especializados. Os vícios ocultos também podem estar em alguma parte do bem inacessível ao consumidor e, por conta disso, não eram perceptíveis ao uso cotidiano. Vícios aparentes, por sua vez, são aqueles facilmente detectáveis e perceptíveis no uso diário do bem. São bons exemplos de vícios aparentes: a pintura de tonalidade diferente reformada, azulejos e pisos assentados erroneamente, que afetam o padrão do projeto, vazamentos aparentes, vidros, portas quebrados ou trincados, entre outros. Para se considerar um vício oculto ou aparente, é necessária uma avaliação técnica para identificar se o vício ocorreu por falha da incorporadora construtora ou da má utilização do produto pelo consumidor. Nesse ponto, é importante ressaltar que o fornecedor tem o dever de apresentar informação clara e adequada sobre o seu produto e o serviço, que é o artigo 6º, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, o manual do proprietário deve conter, entre outros, todas as orientações de utilização do imóvel e, em especial, a excludente de garantia, ou as excludentes de garantia. Isso é de suma importância para uma discussão judicial. Uma vez identificado o vício, eles têm tratamentos diferentes
no judiciário, e ainda que o problema decorra de um fabricante específico, a exemplo de uma porta empenada, que supostamente seria o fabricante da porta e não a construtora incorporadora, segundo os artigos 12 e 18 do Código de Defesa do Consumidor, a incorporadora ou construtora responde solidariamente pelo vício. A obrigação da construtora incorporadora também é prevista no artigo 618 do Código Civil e artigos 31 e 43 da Lei de Incorporação, que é a Lei 4.591 de 64. O vício aparente deve ser sanado em até 30 dias, que é o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. O consumidor, por sua vez, tem até 90 dias para reclamar ou ingressar com a ação, que é o artigo 26, inciso 2 do CDC. A contagem dos 90 dias para reclamação ou ingresso da ação se dá a partir da entrega do produto ou do término da execução dos serviços, ou ainda, após a negativa do fornecedor, quando houver uma reclamação comprovada pelo consumidor. O prazo para a reclamação do vício oculto é o mesmo do vício aparente. Entretanto, os 90 dias se iniciam a partir do momento em que o consumidor toma conhecimento do problema. Se o vício gerar um dano ao consumidor, esse terá o prazo de 5 anos contados do conhecimento do dano e da autoria para ingressar com uma reparação de dano. E aqui nós não estamos falando de reparar o bem, aqui nós estamos falando de um eventual dano que o consumidor tenha sofrido, que é o artigo 27 do CDC, do Código de Defesa do Consumidor. Independentemente de concordarmos ou não com a legislação, até aqui tudo muito objetivo. Entretanto, o imbróglio começa quando nos deparamos com o Código Civil e a Lei de Incorporação. O artigo 618 do Código Civil trata da responsabilidade dos contratos de empreitada e o prazo prescricional de 5 anos para reclamá-los. E eventual ação judicial deve ser ingressada em até 180 dias do conhecimento do fato, que é o parágrafo único do artigo 618 do Código Civil. Já a Lei de Incorporação possibilita extrair a interpretação de que o imóvel é considerado pronto e acabado a partir da expedição do habite-se, e, como tal, esse seria o termo de início para os prazos prescricionais. Algumas decisões judiciais entendem que, se superado o prazo prescricional mais dilatado de 5 anos para a reparação do vício, o consumidor poderá ainda reclamar eventuais danos que sofreu no prazo prescricional de 10 anos, que é o artigo 205 do Código Civil. Se não bastasse o tema já bastante controverso em se identificar a culpabilidade pelo vício, o judiciário contribui com decisões conflitantes no que tange aos prazos prescricionais e decadenciais, ora 90 dias, ora 180 dias, ora 5 anos, ora 10 anos. Lamentavelmente, o judiciário, que tem em sua função sociológica principal a pacificação da sociedade, no tema específico, contribui negativamente com decisões conflitantes que só geram insegurança jurídica e aumento de custos no setor da construção civil. Concluo que o judiciário está longe de pacificar o tema. Portanto, nossa sugestão é que as incorporadoras e construtoras aprimorem cada vez mais a comunicação com o seu cliente, o manual do proprietário, o acompanhamento pós-obra, enfim, desenvolvendo ferramentas de relacionamento com o cliente, dessa forma, evitando que o litígio desague no judiciário. Eu trouxe aqui um pequeno texto do RESP 1819-058, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, que foi publicado em dezembro de 2019, que ela diz o seguinte: a falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual deve incidir o prazo geral decenal, que são 10 anos, previsto no artigo 205 do Código Civil, o qual corresponde ao prazo vintenário da súmula 194 do STJ. Em suma, isso só serve para demonstrar a confusão que o próprio judiciário proporciona, porque ela inicia o parágrafo dizendo o seguinte: a falta de prazo específico no CDC. O CDC traz os prazos. O CDC traz o prazo lá de 90 dias, sim, para que o cliente possa reclamar, traz o prazo de 30 dias que a consultora incorporadora tem que sanar o problema, ou eventualmente, o consumidor ingressar com a ação, traz o prazo de 5 anos no caso de uma reparação de dano, Imagina, vamos pensar numa situação onde um cano estoure e estrague um móvel. A consultora vai lá, repara o cano, mas não ressarce o imóvel. Então, isso é um dano. Esse dano ele teria até 5 anos contados do fato. Então, nós temos tudo isso muito claro no Código de Defesa do Consumidor. Lamentavelmente, o judiciário, em decisões aqui que eu classifico como sociais e não jurídicas,
misturam entendimentos de Código Civil com lei de corporações, e aí você abre um leque que você consegue tomar qualquer decisão fundamentado dentro de qualquer lei, porque o nosso ordenamento jurídico ele é naturalmente complexo e confuso e proporciona esse tipo de situação. Enfim, em breve resumo, isso é o que eu gostaria de trazer para vocês do ponto de vista jurídico. Muito bacana, Luiz, muito bacana mesmo. Gustavo, você como síndico, advogado também, quer incluir uma parte aí da parte de vícios construtiva do ponto jurídico? Como que o condomínio vê isso? Que situação, hein, que a gente se encontra. Muito difícil, muito difícil. Mas, primeiramente, eu não posso deixar de agradecer e de parabenizar o Secov. O Secov, já uma das instituições mais atuantes, aí, representativas dos condomínios, estabelece ditames que possibilitam que as famílias morem em condomínios melhores, ditames que possibilitam uma boa gestão. Então, parabenizo, agradeço. Os condomínios foram relegados aí por décadas, poucos se importavam com eles, mas agora, graças a Deus, eles estão aí sendo prestigiados, e esse agradecimento fica aí na sua pessoa, na pessoa do Rodrigo Abraão, e parabenizo por mais esse webinar. É muito legal, muito interessante estar aqui, ladeando esses profissionais que são ícones nas áreas de atuação deles, Dr. Luiz, Milton, Márcio, me sinto honrado de estar aqui ao lado de vocês. E obrigado ao público que está aí, né, assistindo, querendo aprender, investindo tempo. Tenho certeza que, cercado por essas pessoas aqui, esse investimento vai trazer um retorno muito bom. Tenho essa atuação aí, que o Rodrigo já citou, estou 12 anos nessa batalha, tentando melhorar, tentando implementar uma gestão profissional de qualidade. Há um tempo atrás, eu me uni à Newcondo como sócio, uma empresa de gestão condominial. E eu acho que é interessante citar, interessante abordar alguns desses tópicos citados pelo Dr. Luiz, mas eu vou deixar a esfera judiciária para ele, a esfera ali técnica, engenharia para o Milton, para o Márcio. Vou falar aqui da minha experiência como síndico, tá? E nessa experiência, eu acho legal citar dois fatores, uma evoluçãozinha histórica, que tem vários fatores, eu destaquei dois. Primeiro fator mercado imobiliário, que influenciou tanto aí na evolução da vida em condomínio, né? De um tempo para cá, a gente saiu de uma crise lá em 2008, em 2010 o mercado começou a decolar, em 2014 a gente teve praticamente um boom no mercado imobiliário, e com isso veio a concorrência, veio a disputa, as empreendedoras, as incorporadoras, as construtoras tiveram que se aprimorar, tiveram que desenvolver métodos de venda, e isso trouxe benefício para o condomínio. Antes, quando a gente recebia um condomínio, não tinha um processo de pós-venda, não tinha um atendimento personalizado. Hoje em dia, muitas construtoras já têm ali alguém que acompanha a implantação, muitas já oferecem esses manuais citados pelo Dr. Luiz, algumas chegam a um ponto de qualidade de oferecer um sistema personalizado que você implanta, você coloca o seu plano de manutenção nesse sistema para acompanhar a gestão ali, para garantir que você está fazendo a manutenção direitinho. Essa evolução histórica, é importante citar esse ponto do lado de vida do lado do mercado, que proporcionou essa evolução aí para os condomínios. E, fazendo uma retomada histórica, eu acho muito importante a gente citar também a questão da complexidade na gestão dos condomínios, porque hoje em dia não dá para a gente comparar aquele síndico que, quando a gente era criança, acho que todos nós estamos aí beirando mais ou menos a mesma idade, aquele senhorzinho que se aposentava e que ficava lá tocando. Hoje não, ficou muito mais difícil fazer a gestão do condomínio. Se você comparar isso, e não precisa ir muito longe, não, de 10 anos para cá, foi um aumento exponencial na complexidade da gestão dos condomínios. Eu atribuo esse aumento a diversos fatores. Primeiro, começou a surgir condomínio de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é padrão. Depois, voltando ao ponto da concorrência, as construtoras começaram a investir muito mais em equipamentos de lazer, que exigem conhecimentos específicos para fazer a manutenção adequada. Surgiram muitas tecnologias,
a gente vê aí tecnologia de controle de acesso, tecnologia de manutenção preditiva, tecnologia que, tipo, hoje em dia, se o síndico for muito antenado, ele consegue linkar uma internet das coisas na caixa d'água, e se tiver com nível abaixo, ele recebe no celular dele ali uma mensagem, caixa d'água do condomínio X com nível baixo. O nível de exigência dos condôminos também aumentou muito, isso é muito significativo, mas acho que o que mais complica, doutor Luiz, a vida dos síndicos é a legislação. A legislação muda com muita frequência, o síndico está cada vez abraçando mais obrigações. Hoje, por exemplo, se tiver um problema de violência doméstica, há quem diga que é a responsabilidade só do síndico de fazer a denúncia, e essa lei aí vai dar o que falar, mas as NBRs vieram para o bem, mas complicam, hoje elas vão ditar os parâmetros, mas elas tornam mais difícil a gestão, porque você tem que estar antenado a todas as NBRs que estão surgindo aí. Mas vou deixar isso para vocês aí, tá bom, Milton, Márcio? Vou falar um pouquinho agora da visão mesmo do síndico nesse ponto aí, que é o ponto de evitar o litígio, tá bom? E falando nesse ponto também, acho que é legal destacar os condomínios em implantação, porque é onde que você tem uma complexidade muito maior. Quando você pega um condomínio em implantação para fazer todas essas verificações, você tem que se ater ao fato de que você, no papel de síndico, você é o representante legal de toda aquela comunidade. Então, você tem a obrigação, você tem o dever de garantir que, por exemplo, aquela comunidade não vai ter uma eventual perda de garantia do bem. Pô, o imóvel, para muitos de nós brasileiros, é o bem de maior valor, a maior conquista da vida de um brasileiro, para muitos de nós, é o imóvel. Então, a gente tem que garantir que esses condôminos não vão ter a perda da garantia. A gente tem que se policiar para evitar uma deterioração acelerada do empreendimento e também para evitar o surgimento de problemas estruturais. Tá, mas como que o síndico pode fazer isso? O que o síndico precisa fazer? Então, o síndico, primeiro, ele não é um especialista em engenharia. Muitos deles, a maioria, eu diria, não é um especialista em engenharia. Então, mas ele tem que ter uma visão ampla de todas as técnicas, todas as técnicas. Ele tem que ter um processo muito bem definido num condomínio em implantação para saber o que ele vai cobrar. E tem que se valer de um profissional especialista da área, um engenheiro que saiba olhar, fazer aquela vistoria, fazer aquela revisão com olhos diferentes de um leigo. E aí vai esse especialista, doutor Luiz, que vai indicar, vai encontrar ali os vícios ocultos, que vai falar, aqui provavelmente vai pintar um problema, a gente precisa verificar o que é. E esse especialista, o motivo da contratação desse especialista não tem que ser a intenção da judicialização do caso, jamais. Tem que ser para você saber o que está acontecendo e para você fornecer parâmetros objetivos que permitam uma conversa com a construtora, entendeu? Esses parâmetros objetivos fornecidos por um especialista vão aumentar a chance de sucesso numa negociação amigável, vão permitir que você dê um tique ali, isso aqui está resolvido, isso aqui está resolvido, vão ajudar muito isso. Eu tenho formação jurídica, como foi citado, mas eu venho de uma casa aí que defende a mediação, a conciliação, e, gente, o processo judicial é desgastante, é custoso, é difícil, mas em alguns casos é necessário. Tem construtoras aí que abusam, sim, viu, doutor Luiz, da boa vontade, abusam aí da ineficiência do nosso judiciário em alguns pontos, e então, às vezes, é necessário, sim. E aí, já caminhando aqui para a conclusão, o que mais que o síndico tem que fazer? Ele tem que, então, receber toda a documentação, avaliar. Como eu disse, as construtoras evoluíram muito, elas entregam hoje manual para o síndico, manual para o morador, entregam um plano de manutenção. O síndico tem que garantir que esse plano de manutenção está sendo atendido à risca, mas não só isso, tá? Além de garantir, ele tem que documentar tudo. Tudo que ele faz ali no plano de manutenção, ele tem que tirar uma foto, ele tem que guardar a nota fiscal, ele tem que guardar a documentação que ele teve, que aquilo foi feito, que foi atendido no prazo. Por exemplo, fachada, por exemplo, se você não pintar uma infiltração, você não fez ali, vamos chegar nesse ponto, não vou entrar na área de vocês, mas você não colocou o líquido que refuga a água lá, que eu esqueci, não aplicou uma camada que repele a água, pronto, você já corre o risco de perder uma garantia de uma fachada. Então, sempre, siga o plano de manutenção
Isso vai te dar uma garantia que o condomínio vai estar em dia, mas documente tudo, tudo. E aí eu entro numa seara que essa é mais do síndico, que é o aspecto psicológico, gente. Então, como eu disse, às vezes, um dos pontos mais importantes de todos é a comunicação. O síndico tem que ter uma comunicação clara, objetiva, por todos os meios possíveis para atingir o maior número de condôminos. Porque, pensem, mudar de uma casa, mudar de um apartamento para o outro, já é uma transformação enorme na vida da maioria das pessoas. Agora, se esse apartamento for um apartamento num condomínio novo, em implantação, você, síndico, vai ter dezenas, centenas de famílias chegando ali ao mesmo tempo, com uma expectativa altíssima, sem saber o que esperar. Muitas das pessoas provavelmente nunca moraram num condomínio, não sabem como é a vida do condomínio. Então, o síndico tem que ter um plano de comunicação muito bem elaborado, tem que preparar esses moradores para o que eles vão receber, são grandes adaptações, tem que alinhar as expectativas deles, o que eles devem esperar em relação às entregas, ao tempo, quando que os problemas vão ser resolvidos, e assim evitar decepções, evitar frustrações. E também é muito importante o síndico manter um canal aberto sempre com as incorporadoras, com as construtoras, e, de forma objetiva, mostrar que a construtora está atendendo a demanda do condomínio, está resolvendo os problemas, os vícios estão sendo resolvidos com eficiência, e acho que se atendo a esses pontos aí, com certeza vai ficar muito mais fácil de evitar um litígio. Eu acho que eu passei aqui pelos principais pontos aqui, tentei focar na visão do síndico, mas esbarrei um pouquinho aí na visão técnica de vocês, e espero não ter me alongado muito, passo a bola aí para vocês, gente. Milton, obrigado, Gustavo. Milton, como que você enxerga esse processo de entrega, de passagem de bastão da construtora para o condomínio? Como que está sendo feito isso? As informações que a gente passa hoje é suficiente? Onde a gente precisa, talvez, melhorar um pouco? Tudo bem, pessoal? Boa noite novamente aqui. Queria também, primeiramente, agradecer ao Secov aí de São Paulo por esse convite, né? Em nome da Amanda Martins, né? Aquela que me convidou, ela faz parte do grupo de trabalho aí, ela que fez esse convite para mim. Amanda, obrigado. E agradecer a vocês, né, doutor Luiz, Gustavo, Márcio, você, Samuel, Rodrigo, que está aqui com a gente, e a todos os participantes aí, os internautas aí que estão nos assistindo aí, tá bom? Gustavo, quer ser síndico da MB Gucci? Vamos lá, cara. É brincadeira? Não, não é brincadeira. Olha, se todos os síndicos fossem igual ao Gustavo, pensassem igual ao Gustavo, sem nenhum demérito, claro, seria excelente. Por quê? A judicialização, gente, eu sou engenheiro civil e sou advogado também, tá? A judicialização é algo que não é bom existir, neste caso especificamente. Por quê? É algo que demanda tanto tempo, mas tanto tempo, que quem entrou com a ação, entre aspas, lá no fim, quando acabar a ação, não vai nem estar morando mais no prédio, não vai nem estar sabendo. E o ônus ou o bônus vai ficar para os outros moradores, não vai existir mais o síndico, vai ser outro síndico, enfim. Mas por que eu digo isso? Porque nós temos, infelizmente, uma grande confusão, como o Dr. Luiz falou, com relação a prazos, a de quem é a responsabilidade, como chegam nessas responsabilidades. E isso geralmente ocorre, normalmente, por síndicos, entre aspas, leigos no assunto. Então, a nossa empresa tem vários síndicos que são profissionais e vários síndicos que são moradores. E tem síndicos bons, síndicos ruins, síndicos excelentes, enfim. Mas eu, particularmente, prefiro os síndicos profissionais. Por quê? Os síndicos profissionais se prepararam para isso, tá? Então, eles sabem, o Gustavo é uma prova disso, está aqui conversando com a gente. Eles sabem onde aperta o calo, onde tem que dialogar, aonde tem que conversar, aonde termina o direito de cada um, começa o dever do outro, entendeu? Eles normalmente têm mais facilidade em dialogar tanto com os condôminos como com as empresas construtoras e incorporadoras. Por quê? Eu até vi um comentário no chat, acho que está até agora aí, nenhuma construtora entrega um prédio para sofrer uma ação, entendeu? A construtora entrega um prédio para dar alegria, estou falando de construtoras sérias, obviamente, né? Para dar alegria aos condôminos, aos moradores, aos clientes dela, porque esses clientes normalmente indicam para outros clientes e assim por diante. O grande problema que acontece no nosso setor é o seguinte, na visão das construtoras, tá?
nós temos aquele estigma, todo mundo fala dos 5 anos, né? Os 5 anos, são 5 anos. Os 5 anos, 5 anos. Mas o que são esses 5 anos? Tá? O que diz? É a segurança e solidez do imóvel. O que significa segurança e solidez do imóvel? É a estrutura? Ou é o cara não ter água para tomar banho? Isso também é uma segurança para o cara, entendeu? É muito amplo essa palavra. Mas o mercado, graças a Deus, vem trabalhando, tá? E o mercado, quando eu digo, Secov, Sinduscom, Abrainc, IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Perícias, tá? Eles vêm trabalhando em conjunto para tentar alinhar isso e evitar alguns desgastes desnecessários, tá? Então, já existe a norma técnica de manutenção, que é a 5674, essa que o Gustavo falou muito bem, que é a manutenção preventiva dos condomínios. Quando a construtora entrega um prédio, ela deve entregar um manual de manutenção preventiva para o condomínio. O condomínio tem que seguir aquele manual. Como o Gustavo disse, se o condomínio seguir aquele livro de manutenção preventiva, que diz lá que tem que passar graxa no portão, no motor do portão a cada semana, tem que limpar a caixa d'água a cada 6 meses, tem que fazer a revisão da fachada a cada 3 anos. Exemplos, tá? Se o condomínio seguir aquilo, com certeza os litígios não irão acontecer. Porque o que não for de responsabilidade do condomínio, a construtora vai ter que arrumar, e toda construtora tem o seu departamento de manutenção. Justamente que é para isso, tem realmente a mão de obra, as obras ainda são, de certa maneira, artesanais. Então, existem manutenções, sim, e todas as empresas têm um departamento de manutenção. Ter o departamento de manutenção é realmente para fazer manutenção, para fazer assistência técnica, tá? Agora, o que não pode são as construtoras atender assistências técnicas, que se a gente começar a contar a história aqui, eu e o Márcio principalmente aqui, e até o Gustavo, nós vamos ter diversas histórias que chegam assim e falam assim, nossa, tive um vazamento aqui na minha laje, aqui, no meu subsolo, e vocês precisam vir aqui arrumar. Mas espera um pouco, quanto tempo que eu entreguei o prédio? Fazem 12 anos. Gente, entendeu? E aí você fala que você não vai arrumar, você ouve, não, porque é uma vergonha essa empresa que prega a qualidade. Gente, fazem 12 anos, certo? Se você não fez uma manutenção preventiva naquele sistema de impermeabilização, eu não estou dizendo que você tem que trocar a manta de impermeabilização, mas você tem que fazer um sistema de manutenção preventiva. Se você não fez o sistema de manutenção preventiva, vai dar problema. Eu costumo sempre fazer uma analogia de imóvel com automóvel. Se você não troca o óleo do carro, vai fundir o motor. A responsabilidade não vai ser da fabricante, vai ser do usuário do carro. Entendeu? O imóvel é exatamente a mesma coisa, e eu não sei por que na cabeça das pessoas isso não é a mesma coisa, e é exatamente a mesma coisa. Se você não passar graxa no portão lá de abrir e fechar lá da garagem, o portão vai quebrar, o motor vai quebrar. Então, e a responsável não é da construtora, é de quem não passou a graxa. Eu estou sendo simplista nos exemplos, mas é mais ou menos isso, para todos entenderem. Então, dessa maneira, nós temos que tomar certos cuidados com isso. Exigir que eu digo, a gente não tem como obrigar, mas forçar os condomínios a seguirem essa manutenção preventiva. Síndico, vocês têm responsabilidade sobre isso, certo? Porque numa ação lá na frente, se perder, os condomínios vão falar, peraí, senhor síndico, por que o senhor não cumpriu a manutenção preventiva que a construtora propôs? Tem construtoras, inclusive a nossa faz isso, que dá gratuitamente um software de manutenção preventiva por certo período, certo? Que normalmente a gente dá gratuito por 1 ano, podendo se estender até 5 anos. E por que nós não damos logo de cara os 5 anos? Porque às vezes nós damos essa manutenção preventiva que custa mensalmente, o condomínio que deveria contratar, por 1 ano, porque às vezes o síndico não toma nem conhecimento com esse ano. Eu falo, eu vou ficar pagando por mais alguns anos, entendeu? Não, então o condomínio tinha que contratar isso, e algumas construtoras estão dando esse software, esse sistema de controle gratuitamente, certo? Porque as construtoras querem que a manutenção preventiva sejam feitas, que é salutar para elas e para os condomínios. Outra coisa, com relação aos prazos, viu, doutor Luiz, que realmente são muito confusos, está sendo elaborado, e eu fiz parte da elaboração do texto base, uma norma técnica de garantias. Tá? Nós vamos procurar nessa norma técnica. Então, quando não existe lei, a norma técnica tem força de lei, né? Então, nós estamos procurando, está em debate ainda na ABNT, né, na Associação Brasileira de Normas Técnicas, isso. O texto base já está elaborado, agora está em debate. Essa norma técnica visa o quê? Estabelecer certamente os prazos de garantias. O que é garantia imediata? O que é garantia de 1 ano? O que são garantias de 3 anos? O que são garantias de 10 anos? Inclusive, essa norma técnica está até propondo
aumento de garantias. A estrutura ter garantia de 5 anos é um absurdo, na minha opinião. Tem que ter garantia de 10 anos, para mais até. Você não pode garantir uma estrutura de 5 anos. Certo? Agora, o corinho da torneira lá que vai vazar, gente, é garantia de 1 ano no máximo, entendeu? E assim por diante. Então, essa norma técnica está vindo para procurar dar mais um norte disso. Essa norma de manutenção preventiva já está dando um norte para isso. Como eu disse, o Sinduscom, Secov, a Abrainc, IBAP, estão fazendo reuniões, estão fazendo eventos em conjunto, coisa impensável até 3, 4 anos atrás, 5 anos atrás, estão fazendo reuniões, eventos em conjunto para tentar alinhar também aquilo que eu chamo, infelizmente vou falar, que não é a maioria, mas existe uma minoria, que são os assistentes técnicos de porta de cadeia, eu costumo brincar, tá? Que vão lá faltando 1 mês para entregar para vencer os 5 anos, que eu não sei o que tem a ver os 5 anos, entendeu? Mas vão lá 1 mês para vencer o e fazem lá um laudo gratuito para o condomínio, ou muito barato para o condomínio, e simplesmente falar, isso é culpa da construtora, isso é responsabilidade da construtora, tal, só que eles nunca fizeram um teste de arrancamento de uma fachada, não fizeram um teste de verificação em laboratório, e é culpa da construtora. E, infelizmente, o nosso judiciário, os juízes são advogados, não são engenheiros. Eles seguem o que esses assistentes técnicos ou o que os peritos de confiança dele, né? Que os peritos ouvem os 2 assistentes técnicos, o do condomínio e o da parte, seguem o que os peritos dizem. Mas, gente, cabe tanto recurso, cabe tanta impugnação, cabe tanta briga, que foi aquilo que eu falei no início da minha fala aqui. Isso vai durar uma eternidade e vai acabar, sabe como? Um acordo. Então, gente, conversem antes de entrar com uma ação. Tem, às vezes, conversem antes, analisem, fala, para um pouco. Eu fiz a manutenção preventiva? Eu fiz. Mas mesmo assim a construtora não atendeu. Ok, então, e não quer atender, aí não tem jeito. Como o Gustavo disse, tem vezes que não tem jeito, certo? Mas eu tenho certeza, se vocês estão trabalhando com empresas construtoras sérias, e a grande maioria, principalmente associada ao Secov, então são empresas sérias, tá? Para não falar que todas, tá? Que eu não posso afirmar isso, mas a grande maioria eu tenho certeza que é. E os grandes maioria dos síndicos, principalmente os profissionais, mas até os não profissionais também têm boa intenção, certo? Mas a boa intenção, às vezes, tem que ter um estudo por trás disso. Uma conversa é a melhor coisa, porque se entrar em fumação, todo mundo vai gastar dinheiro, construtora, condomínio, esse dinheiro podia estar sendo aplicado dentro do próprio condomínio, certo? Todo mundo vai gastar dinheiro. Os advogados, eu sou advogado, então desculpa, doutores, mas eu posso falar isso também, vão ganhar dinheiro. Os assistentes técnicos vão ganhar dinheiro, certo? E o condomínio vai ficar com o imóvel lá, porque fala desvalorizando o patrimônio, tá? Porque se você tem um imóvel que está com um litígio de assistência técnica de manutenção, quem vai comprar o imóvel vai falar, peraí, mas o que está acontecendo nesse prédio? Vai cair o prédio, sabe? É sempre a primeira coisa que vem na cabeça. Então, desvalorizando, ou seja, o condomínio vai estar com algo desvalorizado, certo? E daqui 8, 9 anos, que é esse mesmo período, 10 anos às vezes, vai acabar num acordo. Então, façam esse acordo, conversem antes, resolvam-se, analisem, procurem resolver. É a melhor coisa que você tem para fazer. Desculpa se eu me alonguei muito, mas fico à disposição aí, pessoal. Obrigado. Ô, Milton, resumindo, acaba os 2 lados perdendo, né? A gente já entrou no segundo tópico, que é as manutenções preventivas. É isso aí. Acaba os 2 lados perdendo. O condomínio, por desempenhar lá o que a gente falou, às vezes um laudo de procedência duvidosa, que às vezes não reflete a realidade, e outra, o dinheiro empenhado, o dinheiro gasto nesses processos, nessa Só complementando, Samuel. Só complementando. Pode complementar. Desculpa, só complementando, isso que você disse é uma verdade. E, normalmente, antes também, como eu disse, os juízes, que não são engenheiros, seguiam os laudos dos peritos, e os laudos dos peritos normalmente eram meio, vamos falar tendenciosos, eram meio sem critérios, vamos falar assim. Hoje já não, já existem peritos, assistentes técnicos, fazendo laudos. Então, tomem cuidado quando o advogado também chega e fala, olha, gente, está ganho isso, em 1 ano vocês estão recebendo. Tomem cuidado, porque às vezes, e eu tenho exemplos disso também, às vezes, os laudos não são favoráveis aos condomínios, porque eles não seguiram a manutenção preventiva que o Gustavo frisou e eu também frisei bastante. Isso é muito importante. Sigam a manutenção preventiva, gente. Se vocês seguirem, os problemas serão minimizados em 90%, tenho certeza disso. Desculpa eu interromper, Samuel. É isso, bacana.
Então, eu acredito que fica aí uma conclusão de que, às vezes, vale uma boa conversa do que Eita, tá difícil. Luiz, você tem alguma complementação aí do Milton referente a isso? Referente também aos laudos judiciais também, né? Apesar dos condomínios executarem esses laudos periciais, como a gente disse, às vezes de alguma procedência duvidosa, às vezes que não reflete a realidade, acaba indo para uma perícia judicial. E a perícia judicial, às vezes, eu não vou falar sempre também, tem falha, né? Tem falha, não tem uma perícia diagnóstica correta, se estende por muitos anos, e isso acaba trazendo prejuízo, desvalorização para o imóvel. Você quer complementar alguma coisa nesse sentido? Eu aprendi, ao longo desses anos, atuando especificamente na área da construção civil e fortemente com as construtoras, né? Minha formação profissional sempre foi dentro das empresas, né? Então, eu não tenho um viés consumerista. E eu aprendi, ao longo desses anos, que o engenheiro, ele brinca bastante com o advogado, né? Que a área jurídica ela não é muito objetiva, mas eu aprendi que laudos técnicos também não são objetivos, porque quando você coloca um laudo na mão de um engenheiro, ele tem uma interpretação, quando você põe na mão do outro, ele também tem outra interpretação diferente. Então, isso é uma coisa muito interessante, mas que para a gente era um paradigma mesmo, né? Porque para nós, advogados, a questão da engenharia, e até por ser da área de exatas, ela era objetiva, não tinha essa discussão, e eu percebi que não, muito pelo contrário, eu vi que algum dos internautas, eles colocaram que uma fissura de fio de cabelo é tratado como trinca, né? Que está, inclusive, essa classificação. Fissura é uma coisa, trinca é outra coisa. Então, o que acontece? O que eu percebo? O que o Milton disse está perfeito, é exatamente isso. É uma briga que dura anos e, na prática, ninguém sabe o desfecho. Essa é a grande questão. E eu percebo que não só nós temos os assistentes porta de cadeia, mas nós temos também peritos judiciais sem experiência na construção civil e principalmente sem experiência de obra. Então, a gente vê cada aberração como resultado de laudo judicial e o juiz, assim como nós, advogados, ele fica restrito ao laudo, né? Porque, na verdade, ele não fica, o juiz não precisa seguir o laudo. Mas como é uma matéria técnica, raramente o juiz não vai seguir, porque justamente por ele não ser especialista, ele fica inseguro e ele tende a seguir o laudo do perito, que é alguém da sua confiança. Mas a gente percebe que não há uma exigência muito contundente do judiciário para aceitar um perito, né? Normalmente ele se inscreve, ele manda lá o seu currículo e ok, dali para frente ele pode ser chamado para qualquer perícia. Então não há uma preocupação de entender qual é a capacitação desse profissional, qual é o nível de experiência desse profissional, e aí entre aqueles conceitos iniciais do Código de Defesa do Consumidor, o tal da hipossuficiência, né? A hipossuficiência já coloca a construtora incorporadora numa situação inversa de perdendo o processo. Então, a preocupação da legislação, que era proteger o consumidor, que realmente é uma parte, sim, mais vulnerável do que uma incorporadora, do que uma construtora, nem sempre, né? Isso não é uma regra. Isso eu discuto, inclusive, na minha tese de mestrado, que eu falo que um investidor não pode ser considerado hipossuficiente, né? Mas, enfim, não é o foco aqui da discussão. Mas, enfim, esse consumidor, sim, em tese, ele é hipossuficiente, mas do jeito que o judiciário aplica hipossuficiência, ele cria o desequilíbrio inverso. Porque ele coloca a construtora, a contrassenso, como uma construtora incorporadora, como extremamente hipossuficiente. Porque a tendência tudo que ele vai me contar aqui, este consumidor, esse condomínio, tende a ser verdade. Tá? E aí vem com um laudo, que nem sempre é um laudo de um perito experiente, não vou dizer especialista, porque tá bom, ele é formado em engenharia civil, isso não quer dizer absolutamente nada. Né? Engenheiro, tá bom, quantas obras você participou, você conhece o sistema construtivo, você não conhece, como o Milton muito bem disse, obra ainda que se use o termo na indústria da construção civil, a gente tem processos muito artesanais,
principalmente as consultoras menores, né? Naturalmente tem a construção, o mercado imobiliário, o mercado de construção civil tem procurado muita tecnologia, se especializar, mas ainda várias atividades são atividades artesanais sujeitas a isso. Então, nós temos, e aí tem um imbróglio de todo o arcabouço jurídico, que é extremamente confuso, né? Então, hoje, há uma tendência, o Milton bem disse, a mística dos 5 anos, né? Se cria algumas místicas. Na verdade, os 5 anos não se aplica a nada disso que nós estamos falando. 5 anos é pela solidez. E como muito bem disse o Milton, ele foi, assim, cirúrgico no ponto. É um absurdo dizer que a estrutura de um prédio tem uma validade de 5 anos. Imagina, né? Dizer que o motor do carro dura 30 mil quilômetros. Não, não pode. Tem que durar 500 mil quilômetros, sei lá quanto. Então, todas essas questões, só que o que o judiciário faz? Ele reduz, né? Eu costumo dizer que é o reducionismo do judiciário. Então, ele pega a parte hipossuficiente, acaba tomando uma decisão que ela é muito mais social do que técnica, né? E trata isso, aí pega um artigo lá do Código Civil que fala de 5 anos, e quem lê o 618 com cuidado, vê que não está dizendo nada disso, né? Ele fala da solidez e segurança, e agora diz, olha, daqui para frente o prazo de garantia é 5 anos. Não, mas não tem, a legislação não diz isso. Então, é uma interpretação dentro do judiciário, que já é extremamente confuso, dentro dessas confusões previstas pela lei, e como muito bem disse o Gustavo também, não vamos aqui só penalizar os condomínios ou os consumidores, há sim, né, construtoras que não atuam corretamente, isso não tenha dúvida, e que geram, que tornam o judiciário, que é o pior meio para resolver esse problema, como o único possível. Então, essa é a grande... eu acho que o apanhado disso tudo que aprimoramento dos processos pós-obra, que eu acho que isso vale, sim, as construtoras se debruçarem e ter um acompanhamento maior na questão de criar ferramentas para motivar, né? O Milton estava tentando colocar o termo ali com muito cuidado, de obrigar, mas acho que motivar os condomínios a fazerem as suas manutenções, que isso é de suma importância, porque isso você minimiza 90% dos problemas, e incentivar também cada vez mais síndicos com a visão do Gustavo, que apesar de termos muitos síndicos profissionais, isso está se consolidando cada vez mais nesse mercado, é raro os síndicos com a visão que o Gustavo tem. Uma visão conciliatória, uma visão justa, uma visão de se apurar corretamente de quem é a responsabilidade. Não se trata aqui de penalizar o mais forte e o mais fraco. Não, se trata aqui de olhar corretamente a situação. Se o condomínio fez a manutenção, não há que se dar problema. Se a construtora não fez não desenvolveu o empreendimento corretamente, ou eventualmente um ou outro serviço, há que se consertar. Bacana, muito bom. Márcio, quer complementar uma palavra aí? Você está quieto aí, não falou ainda? Márcio é meu parceiro de sofrimento nas obras. Agora ficou difícil, né? Já falaram quase tudo aí. Fica por último, fica difícil de explanar aí alguma coisa, mas primeiro eu queria agradecer. Primeiro que queria... Oi? Pode complementar, pode ir. Primeiro eu queria agradecer aí o convite para participar, agradecer aí o Secov e todos os convidados, Gustavo. Primeiro, parabenizá-lo, porque eu sempre costumo dizer aqui dentro da construtora que, inclusive nós, né, o pessoal de assistência técnica, na engenharia deveria ter também uma matéria de psicologia, que é para conseguir lidar aí com o pessoal. E os síndicos, um dos pontos de capacitação do síndico deveria ser ter graduação em psicologia, que é um dos pontos mais difíceis aí, que é lidar com a turma, né? Muitas vezes tem razão, mas muitas vezes chamam para ligar um disjuntor, que está desligado lá no centro de medição. Então, isso é importante colocar, e os síndicos, acho que a implantação, acho que é um dos principais pontos aí que deve haver uma integração e um relacionamento da construtora junto ao condomínio, e os condôminos, na hora da eleição ali do síndico, a construtora também às vezes elege, né? Elege não, ela sugere um ou outro síndico profissional que já faz parte aí do grupo de conhecimento, já tem alguma indicação, mas isso é muito importante, porque o
o síndico ele tem que ter capacidade de instruir aí o pessoal, os condôminos, de forma que eles entendam o que é responsabilidade da construtora e o que é responsabilidade de cada um. Nós hoje, como já foi dito aí, procuramos entregar o empreendimento da melhor forma possível, né? Tentando buscar sempre as melhores tecnologias e na hora de entregar, explicar da melhor forma possível o que é diferente, né? A Toyota faz um carro e faz um manual para entregar milhões de Corollas. Nós fazemos a cada empreendimento, tem que fazer um manual para aquele empreendimento específico, no qual eu tenho bombas específicas, eu tenho roteador de wireless, um tem mais software, outro tem menos, um tem a parte de tecnologia que avisa se a bomba está parando ou não. E a gente tem que tenta fazer um treinamento junto aos síndicos e toda a equipe de manutenção do condomínio, de modo a que eles entendam realmente como que funciona aquilo, pelo menos peguem, lógico que depois vai pegar a experiência, entender melhor, pegar os macetes, mas que entendam como começar a usufruir do condomínio de forma coerente, correta. E acho que o que ajudou muito nos últimos tempos é essa exigência aí de ter um responsável para acompanhar reformas, né? Apesar que hoje ainda tem muito profissional no mercado que acaba vendendo a bendita RT e vai lá e assina a RT e deixa o próprio condômino fazer a reforma e aí vai ligar um aquecedor de passagem, inverte os tubos, enche toda a tubulação de água e liga para a construtora. Estou com problema na água quente aqui, na água fria, e encheu a tubulação de gás de água. Tem que ter muito cuidado, principalmente os condôminos, o consumidor final, na hora de chamar e fazer a reforma e a conclusão do apartamento, que é a decoração e tudo mais, porque é uma coisa que muitos não fazem, né? Ler o manual. Então, pegam e saem fazendo e, de repente, fura uma tubulação, corta um fio, e aí não funcionam as coisas, e tudo é construtora. A construtora, sim, às vezes, já ouvi muito, né? Várias reuniões de condomínio que eu já fui, e parece que nós somos inimigos, mas parece que esquecem que por trás da construtora, que é uma empresa, existem pessoas, e pessoas moram em empreendimentos. Então, eu também moro num apartamento, eu também sei o que é viver um apartamento, é uma implantação muito traumática. Se eu pego e coloco qualquer um para fazer uma reforma, eu vou fazer com que exigir mais de mim mesmo, ou seja, do proprietário, porque a responsabilidade por danificar uma prumada que é do condomínio, se houver, é dele. Aí eu vou lá, vou ser chamado, nós, né, construtores, eu, o Milton aí, e vamos falar, não, isso aqui no seu pedreiro furou a prumada, encheu tudo de esgoto. Mas, enfim, é isso. Eu acho que, como eu falei, fiquei por último, não tem muito o que explanar, mas eu acho que o principal ponto é conscientização e realmente o pessoal entender que a construtora procura sempre entregar o melhor, lógico. Existem as exceções, mas a gente não entrega o empreendimento para ter problemas, nós entregamos para que as pessoas usufruam e tenham a melhor vida possível dentro do empreendimento. Obrigado. Beleza. Mas você tocou um ponto importante quando você falou do manual do proprietário, que cada empreendimento tem um manual, e ainda abre um parênteses aí, quando você tem unidades modificadas, personalizadas, opções, que acabam também tendo uma variação do manual do proprietário aí. Como que você enxerga essa passagem de bastão? Eu entendi aí que é um ponto importante, né? Essa implantação do condomínio, deixar isso muito bem claro para o síndico eleito lá na implantação, um comissionamento dessas áreas técnicas, explicar de que forma funciona todo o condomínio, explicar as manutenções preventivas que devem ser realizadas e, obviamente, também, é aquilo que a gente comentou, o síndico, né, Gustavo, tem que ter uma qualificação técnica, se não uma qualificação técnica, alguém que dê um apoio técnico. Muitas vezes, hoje ainda, a gente se depara com alguns síndicos moradores que não têm esse conhecimento, não têm esse jogo de cintura para poder tocar esses assuntos.
Verdade, verdade. O que me veio à mente agora, tanto na sua fala, Samuel, do Márcio e do Milton, é uma palavra que o Milton disse, em alguns empreendimentos imobiliários, é quase artesanal você fazer. Isso foi muito interessante de ouvir, é algo que eu estou levando para casa como lição, porque é Na, verdade, ver- né? na verdade, em todos. A indústria da construção civil, ela é artesanal. Ela é feita com as mãos dos profissionais que trabalham nas obras. Gustavo, você acha Infelizmente ainda, importante viu? esse apoio técnico para os síndicos durante a implantação, durante a garantia e mesmo após a garantia, né? Ter um É apoio essencial. técnico aí. É essencial, Samuel. E aí, como a gente estava falando, as construtoras elas evoluíram muito, muito. Tem construtoras que, antes da entrega, antes da reunião da assembleia de inauguração, antes de formar a comissão de recebimento, o que elas fazem? Elas contratam uma auditoria independente. Essa auditoria vai lá, e às vezes até sugerida a contratação pelos próprios condôminos, pelos próprios compradores. Essa auditoria vai lá, já está no custo, né? Está no custo do empreendimento, vai lá e emite um laudo imparcial, mostrando para os compradores, ó, o que vocês compraram é isso, tá vendo? O que a construtora é isso, tá de acordo. Tem esse ponto aqui que vai ser resolvido, porque como é artesanal, isso não tinha nem, é verdade, é feito pela mão dos operários lá, então não vai ficar, não é uma assim, não é um Toyota que vai sair de lá, né? É uma pintura com um pouquinho mais clara, um pouquinho mais escura, mas com essa auditoria independente ajuda muito os síndicos, e todas elas têm um pós-obra, às vezes tem construtores que colocam ali dentro do condomínio durante um ano ou mais um profissional só para atender no pós-obra. É essencial, viu? É essencial esse manual, o manual do síndico, o manual do proprietário, o plano de manutenção, o sistema, a solução, porque hoje em dia é muito complexo fazer a manutenção do condomínio. Então, uma solução tecnológica que apoie o síndico nisso, para ele saber se o zelador, se o gerente, se o manutencista está fazendo direitinho, se as empresas contratadas estão fazendo direitinho, também é essencial. Controlar isso numa planilha é uma loucura, eu já controlei em planilhas, é muito complicado, e concordo, tem que chegar assim, é essencial. Tem uma importância também referente ao conhecimento do síndico aí em cima da NBR 5674, de manutenção de edificação, e a 16280, que prevê as reformas, né, o controle, os registros, de que forma que deve ser feito isso. Então, eu acho que é bem importante os síndicos ter isso e passar isso para os condôminos também, né, Gustavo? Não deixar só com ele, porque muitas vezes os condôminos acham, é o que você tinha comentado, alguém comentou aqui, foi o Luiz ou o Milton, referente a fazer uma RT e não acompanhar a obra. Não faz sentido, né? Vem um engenheiro lá, que às vezes não tem a qualificação, vende uma RT e o proprietário toca a reforma da forma que ele quer e boa, né? Acho que tem que ter os síndicos, a gestão condominial tem que endurecer um pouquinho essa cobrança aí. Isso aí é processo, Samuel. Na Newcondo a gente tem macroprocessos para cada uma das áreas do condomínio, tá bom? E tem, dentro esses macroprocessos são subdivididos, e a gente tem um processo lá de obras nas unidades, a gente tem um processo de obra nas áreas comuns, a gente tem um processo de acompanhamento do plano de manutenção. Você tem cada etapa, cada procedimento desse processo vai garantir que lá no fim você não judicialize, você tenha argumentos objetivos para debater com as construtoras, e chegue num resultado satisfatório para o condomínio, para as construtoras, e aquelas famílias, sempre, como no papel de síndico, o que eu tenho que pensar? Ali dentro eu tenho um monte de família querendo ser feliz, querendo viver em segurança, querendo ter o patrimônio cada vez mais valorizado. É esse que tem que ser o foco principal dos síndicos quando eles pegam um plano de manutenção lá de 30, 40 páginas, isso aqui é semanal, isso aqui é diário, isso aqui é mensal, e garantem que aquilo está sendo cumprido. O plano, quando ele olha aquele quesito técnico, ele tem que pensar lá dentro do apartamento se aquele pai, aquela mãe, aquela filha estão felizes, estão satisfeitos com o empreendimento, se eles estão fazendo daquele lugar um lar para eles morarem, entendeu? É isso que todo síndico tem que ter em mente. A importância dos registros, controles de manutenção, das reformas, AVCB, até por conta do seguro da edificação também, né?
Como que você justifica um sinistro se você não tem esse controle? Sim, sim. E a conscientização da responsabilidade de cada um dos condôminos pela segurança de todos. Isso é muito importante, entendeu? Então, temos que ter, porque mais do que estar de acordo com a legislação, não se está garantindo a segurança daqueles moradores, né? E Nos todos seus eles são condo- responsáveis. Gustavo, nos seus condomínios você usa algum software de manutenção? Eu estou usando, em um dos condomínios, eu estou usando um software, App da Manu, tá? A gente está há pouco tempo, estamos testando, tá bem interessante, mas tem diversos aí, tem diversos softwares que fazem isso. Ah, legal. E ajuda bastante nessa preventiva? Sim, ajuda sim, viu? Fica bem mais fácil de você delegar, você registra, você passa tanto na preventiva quanto na corretiva, tá? Na corretiva, por exemplo, você chega lá e vê o jardim, já não estamos entrando mais na área, mas você vê uma planta caída lá, você tira uma fotinho, uma árvore que está morrendo, você vê um piso meio quebradinho, uma área um pouco mais suja, tira uma foto, já vai direto para o destinatário correto para resolver o problema. Quando o responsável corrige, ele registra, e aí você vê o antes e o depois, você pega isso e mostra na assembleia. Gente, olha como estava essa rachadura aqui, olha como ficou depois do conserto, olha como estava o jardim, olha como ficou depois, isso é muito importante. Mas a Samuel, maioria deles eu faço na mão, viu? Samuel, Milton, interrompendo aí, eu acho que essa tecnologia é fundamental da manutenção preventiva. A planilha, antigamente não tinha na planilha, como o Gustavo disse, se torna praticamente inviável, ainda mais possível profissional que às vezes tem 4, 5, 6 condomínios, sei lá quantos condomínios tem, se torna inviável. Então esse software é fundamental, porque você, além de ter um controle mais específico, toca no celular do síndico ou do zelador, de que ele programar lá, você tem uma documentação disso. Essa documentação serve tanto para o condomínio como para a construtora. sim. Tá? Numa eventual, depois, quando o condomínio, depois de 5 anos, vai, os 4 anos e 9 meses, chega lá e fala: olha, gente, o laudo que o meu Centrec fez está aqui. Eu vou pegar toda aquela documentação que ele não cumpriu, que está lá registrado no software, eu falo: ah, peraí, meu amiguinho, mas você está aqui, mas está aqui, você não fez isso, você não fez isso, você não fez isso. Então é uma garantia também. Ou se não, ao contrário, fala: não, isso aí não é mais minha garantia, não. A consultora fala. Daí o síndico fala: peraí, meu amiguinho, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, e continuou dando problema. Então é uma garantia dos dois lados. Como eu disse, não é que a consultora, às vezes, que o síndico preenche aquele documento porque ela quer sair fora do. Gente, não tem isso, gente. Ninguém quer brigar. Nós queremos os nossos clientes, e como o Gustavo disse, eles querem os clientes dos síndicos, né, que são clientes dos síndicos, felizes. As pessoas têm que morar felizes. As pessoas têm que ter o seu patrimônio valorizado. Moradores, condôminos, pensem nisso. O patrimônio é de vocês. Vocês não podem depreciar o próprio patrimônio de vocês. Porque às vezes eu já ouço o cara falar: não, eu moro aqui numa porcaria. Gente, você está depreciando onde você mora, onde você investiu dinheiro muitas vezes, na maioria das vezes, da sua vida. O patrimônio é de vocês, não depreciem o patrimônio de vocês. Eu costumo falar: a faculdade que você fez é a melhor do mundo. Não importa qual faculdade você fez, porque você fez aquela faculdade, entendeu? Então não importa, a faculdade que eu fiz é a melhor do mundo, porque eu fiz ela. Entendeu? Eu não vou depreciar a minha faculdade, que às vezes você ouve, né, fazendo uma analogia: ah, eu fiz faculdade em X lugar. Ah, não, é a melhor do mundo. Entendeu? Então, onde você mora é o melhor lugar do mundo. Não desvalorize o patrimônio de vocês. Milton, e até complementando essa questão dos softwares e da ajuda que ele proporciona, não só na questão da manutenção preventiva, mas também das obrigações legais rotineiras, né? Tipo a renovação de AVCB, que você tem lá a recarga de extintores de tempo em tempo. A coisa mais comum do mundo é chegar, não renovou o AVCB porque não recarregou o extintor, porque não fez o curso da brigada de incêndio. Essas coisas vivem vencendo nos condomínios. E só dá problema ou só se coloca em pauta a hora que deu um problema. Alguém foi lá para fazer a vistoria, ou alguém pediu, algum condomínio pediu para alguma coisa, o AVCB se descobriu que estava vencido. Gente, isso aqui é coisa... Acho que todo mundo já teve uma história dessa. Então, o software, nesse sentido, também vem ajudar nessas questões. Legal, muito bacana. Gente, nós não estamos vendendo software aqui não, viu? Ninguém é sócio de nenhuma empresa disso não. Mas é que é tão bom que é isso mesmo. É isso mesmo. Só complementando aqui, para a gente não se estender muito, já são 8h06.
Norma de desempenho 15575. Eu queria ouvir um pouquinho do Márcio aí, principalmente, e do Milton. Com a pauta geral, evitando litígios no pós-obra, no pós-obras, a gente está entrando numa fase agora que muitos condomínios vão ser entregues já dentro da vigência dessa nova norma. O que as construtoras estão fazendo para evitar litígios em relação à norma de desempenho? Vai, Márcio, começa você aí. Vamos lá. Na verdade, a norma de desempenho é algo que nos ajuda, inclusive, né? Ela deixa, hoje você avalia as obras, você tem obra padrão econômico e alto padrão, só que até um certo momento todas as obras são iguais, elas têm que seguir a norma de desempenho, então eu não posso fazer uma estrutura muito esbelta que não atenda à norma. Então, o empreendimento de alto padrão ele vai ser igual ao empreendimento de padrão econômico até a estrutura acabar, a alvenaria terminar, porque eu tenho que respeitar a norma de desempenho, acústica e tudo mais. O que diferencia o empreendimento econômico de um empreendimento alto padrão são os acabamentos, basicamente, que você coloca após a conclusão da parte cinza que a gente fala, né? Então, você terminou a parte de estrutura, alvenaria, embolso e tudo mais, você começa a fazer os acabamentos, aí você entra com revestimentos mais nobres. Mas, até então, todos os empreendimentos são iguais. Então, a norma de desempenho ela veio para igualar e fazer com que as empresas, né, aquelas que talvez eventualmente não atuassem de forma totalmente corretas, deixassem os empreendimentos o mais equilibrados possíveis. Eu acho que ela nos ajuda. Eu concordo plenamente, Márcio. A norma de desempenho, como eu falei, é uma daquelas normas, daquele trabalho de formiguinha que vem sendo feito com relação à conscientização de construtoras, condôminos e tal. Como eu disse, começou pela norma de desempenho, existem vários empreendimentos entregues com norma de desempenho. Norma de manutenção preventiva, norma de reformas, agora a norma de garantias. Isso vem trazendo reuniões com os peritos assim, técnicos, reuniões com o judiciário tem que começar a ser feitas também. Isso vem trazendo uma conscientização e uma mudança de cultura para esquecerem o tal dos 5 anos, entendeu? Então, a norma de desempenho, ela veio trazer isso. Trouxe um conceito de vida útil e garantia que é diferente. Uma estrutura tem que durar 50, 100 anos, mas você não precisa dar garantia de 50, 100 anos. Ela tem que durar isso desde que o condomínio faça a manutenção preventiva dela, a construtora construa direitinho. Então, trouxe esse conceito, essa diferenciação. Então, a norma de desempenho, como qualquer outra norma, assim, deve ser seguida pelas construtoras, óbvio, tá? Mas nesse caso veio para ajudar, sem dúvida nenhuma, está em revisão, mas as construtoras sérias têm que seguir a norma de desempenho, sim, que só vai ajudar elas e os condomínios que elas produzem. É isso. Legal, vamos encerrar por aqui, Rodrigo. 8h10 já. Pessoal, Milton e Márcio, só finalizando aqui, eu acho que vou colocar um parênteses aqui, importante também, né, em questão da 15575, a gente comprovar de alguma forma lá no databook o desempenho de alguns sistemas, entendeu? Isso através de laudos, medições, para evitar futuros problemas, isso como experiência própria, tá? Condomínios questionando o desempenho de equipamentos, entregas e tudo mais, isso depois de 4, 5, 6, 7, 8 anos, sem ter, às vezes, as devidas manutenções preventivas e tudo mais. Então, a gente registrando isso de uma forma a ser entregue no databook, junto ao manual, as notas fiscais, nessa passagem de bastão para o condomínio, eu acho que isso pode evitar bastante também dor de cabeças futuras. Hoje nós temos... Fala, Márcio. Não, só explanando um pouco aí sobre essa questão do acompanhamento à norma. Durante a obra, nós temos
um acompanhamento e a gente vai fazendo todos os testes e ensaios sugeridos e obrigatórios por norma. Realmente, no final da obra, na entrega do manual e de todos os documentos, a gente acaba entregando também esse databook, aí, demonstrando todo o atendimento à norma de desempenho para o condomínio. E também cada vez mais está se fechando, né? E aí as coisas se conversam e fica mais fácil para todo mundo aí durante a vida do condomínio e essa garantia. Porque parece, mas não acaba com 5 anos, né? Tem empreendimentos nossos aí que tem 10 anos e ainda temos alguns chamados. Mas com a gente conseguindo transmitir as informações de uma forma mais fechada, que elas se conversem, integradas, e os condôminos e condomínios e síndicos se conscientizando também de que eles também têm a parte deles, acho que tudo fica mais fácil, né? As construtoras não querem em nenhum momento litígio, a gente quer entregar um empreendimento e que todo mundo seja o mais feliz possível, que geralmente quando se compra é o sonho, né? O sonho da vida, de ter um imóvel próprio, e a gente não quer entregar qualquer coisa, nós queremos entregar sempre o melhor, queremos entregar realmente o sonho. Rodrigo? Pessoal, acho que conseguimos cobrir todos os temas aí em 1h10 minutos, recorde, um baita aulão. Fiquei anotando aqui, como eu disse, fica gravado no nosso canal do YouTube. E queria agradecer mais uma vez a presença de todos aí. Obrigado por compartilhar todo o conhecimento, experiência acumulada em tantos anos. Sem dúvida, teve um monte de feedback aqui super positivo. Tivemos mais ou menos 100 pessoas participando aqui, bem bacana. Parabéns, obrigado. E queria deixar um convite para quem não conhece o Movimente Secov. O Movimente é voltado para as startups e estamos na nossa 5ª edição. E agora esse é o primeiro ano que a gente criou uma categoria só para Condotechs. Então, as novas soluções voltadas aí para administração de condomínios. E o evento final vai ser no dia 6 de dezembro, agora, a partir das 18 horas. Vai ser só presencial, 100% presencial. E logo depois a gente vai aproveitar também para fazer o happy hour de final de ano, né? Fazer o encerramento do nosso ano. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado e boa noite a todos. Obrigado, pessoal. Boa Obrigado, noite. Rodrigo. Obrigado, Milton, Gustavo, Luiz. Obrigado, boa noite. Marco. Obrigado a todos aí. Até a próxima, foi uma honra, viu? Boa noite a todos. Um Tchau, tchau. abraço. Até Boa logo. Até noite. logo. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado.